dados mais recentes do censo apontam para uma nova configuração da população brasileira, aumento acelerado de pessoas idosas e redução de jovens. Segundo o levantamento de 2022 do IBGE, quase 11% dos brasileiros têm 65 anos ou mais, um aumento de 57% em comparação a 2010, quando os idosos já representavam 7% da população. A mudança no perfil traz impactos na sociedade, impõe desafios ao poder público e nos convoca a uma reflexão. Estamos preparados para essa nova realidade? No Iluminuras de hoje, vamos falar sobre os diversos aspectos do envelhecimento saudável, a partir do livro O Paradoxo da Idade no Brasil, um país jovem que envelheceu rapidamente. Ao meu lado no programa, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e coordenadora da Central do Idoso, Monize Marques. Seja bem-vinda ao Iluminuras, doutora Monize. O livro lançado recentemente, ele traz informações sobre leis, direitos dos idosos, reflexões de especialistas sobre esse fenômeno do envelhecimento. Também chama a atenção para a necessidade da gente se adaptar a essa nova sociedade, né, doutora Monize? Como é que surgiu a ideia dessa obra? Flávia, nós estamos estudando o envelhecimento há mais de uma década e temos percebido que ele perpassa as diversas áreas da sociedade e mesmo assim a gente ainda não está preparado. Justamente por isso, com colegas do Brasil inteiro, que também são pesquisadores do tema, nós resolvemos escrever alguns assuntos que são sensíveis para chamar a atenção da sociedade e às vezes até trazer um norte para o poder público a respeito da necessidade de debater sobre essa nova mudança da sociedade, né? E o nome traz bem isso, né? Um país jovem que envelheceu muito rápido e que, por causa disso, enfrenta muitos desafios. A senhora falou aí das diversas áreas, né? De necessidade de mudança de comportamento, a educação é uma delas. Quais são os principais pontos de destaque? Flávia, eu acho que a gente precisa ponderar que o envelhecimento não interessa somente às pessoas idosas. Principalmente os mais jovens, porque a gente vai precisar de conviver com outras gerações. O envelhecimento, ele traz esse desafio da convivência intergeracional. Então, no que se refere à educação, a gente precisa trazer esse aspecto para todas as idades. Conversar sobre o envelhecimento e sobre as vantagens de conviver com outras gerações, desde crianças até as pessoas mais velhas. E falar sobre o etarismo, que é a discriminação em relação à idade, e também sobre as diversas formas de ter uma convivência que seja plena para todas as idades. Então, a educação foca não somente as pessoas mais velhas, educando em direitos e trazendo para elas essa perspectiva de empoderamento e de protagonismo, mas também as outras gerações para que possam favorecer essa inclusão da pessoa idosa. E falando das outras áreas, a gente sabe que saúde é extremamente necessário, mas também tem as outras áreas, né? Sim, o envelhecimento, ele acontece e ele é esperado para qualquer pessoa. Então, população LGBT, população negra, população branca, PCD, indígena, quilombola, todos nós iremos envelhecer. E é justamente por isso que cada uma dessas interseccionalidades fazem com que o envelhecimento precise ser estudado em todas as áreas. Então, a gente vai falar em acessibilidade, utilizando aí as áreas da arquitetura, da engenharia, de design de interiores. A gente precisa falar sobre o envelhecimento na área do marketing, porque à medida que a população envelhece, a gente tem uma população consumidora mais velha e diversos produtos que estão sendo idealizados para esse grupo sênior. Então, o marketing é importante, o jornalismo é importante, a propaganda, a publicidade. Nós estamos falando de um grupo que tem consumido turismo, então a gente pode falar sobre esse assunto também nessa área. E os pilares mesmo, né, que o livro aborda como fundamento, que é a questão do direito, da saúde e também do estudo do fenômeno, além dos diversos desafios que vão envolver questões de políticas públicas. Algumas áreas que a gente às vezes nem pensa, né, doutora? Mas que bom que vocês estão tratando. E vamos falar um pouquinho das leis, então, que o livro fala sobre elas. Quais são as principais? Flávia, a gente tem no Brasil uma legislação bastante robusta. Não é por falta de legislação, a gente até brinca que em termos de verbo nós estamos muito bem amparados. Mas a política ela peca pela ausência de verba, porque a nossa principal legislação, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, não traz uma destinação orçamentária para a implementação de todos os direitos que estão previstos ali.
Mas, a grosso modo, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que é consubstanciado pela própria Constituição, primeira Constituição que traz aspectos mais robustos em relação à proteção da pessoa idosa e também em relação ao seu protagonismo no exercício de direitos, e, além disso, legislações esparsas que vão tratar sobre a política nacional, vão tratar também sobre os benefícios assistenciais. Então, nós temos aí, assim, em termos de legislação, uma boa produção para a potencialização dos direitos. Doutora Moniz, e o Estatuto do Idoso, que é a principal lei nesse sentido, já tem mais de 2 décadas. Ele abrange tudo o que é necessário, contempla tudo? Flávia, a sociedade é muito dinâmica. Quando ele foi pensado, ele trouxe todas as perspectivas necessárias, tanto para o protagonismo quanto para a proteção da pessoa idosa. Mas a gente sabe que novos desafios vão acontecendo ao longo do tempo e é necessário que a gente faça essas adaptações à sociedade, principalmente porque a gente está falando de um grupo, de uma faixa etária que só cresce e que vem buscando espaços cada vez mais importantes nas nações, né? Isso não é um fenômeno somente do Brasil. A gente pode ponderar aí as próximas eleições dos Estados Unidos, que estão aí trazendo a atenção por se tratar de 2 pessoas idosas buscando o comando dessa nação tão poderosa. Então, diversos aspectos que não eram pensados antes são pensados hoje e, por conta disso, é necessário sempre a gente levar em consideração a legislação e as suas conformações sociais. A senhora falou que não é um fenômeno só do Brasil, mas tem outros países na mesma realidade que o Brasil com um envelhecimento tão rápido assim? Não, nós somos um case para a Organização Mundial da Saúde. Nós temos uma curva de envelhecimento muito rápida, a velocidade da nossa mudança demográfica foi muito rápida. A partir de 1970, 1980, a gente, de fato, diminuiu consideravelmente a natalidade e implementou avanços tecnológicos que permitiram o avanço da nossa sociedade em termos de longevidade. Os outros países fizeram essa curva em anos, né? A França levou aí aproximadamente 130 anos para fazer o que o Brasil fez em menos de 20, que foi sair de 7% da população para 14% da população. Então, nós somos realmente um grande desafio, não somente por conta da nossa complexidade territorial, muito grande e diversa, mas também porque a gente envelheceu muito rápido, não estava preparado para isso. A sociedade, ela está preparada para esse envelhecimento, não só para ela envelhecer, mas também para acolher quem está envelhecendo? Ainda não, infelizmente não. Nós temos uma sociedade ainda muito voltada à questão da produtividade e uma percepção de que a pessoa envelhece e se torna improdutiva. As designações que a gente usa para falar desse grupo é uma designação preconceituosa, né? A gente fala de aposento, né? Como se a pessoa parasse de trabalhar e se voltasse para um local fechado, né? Para o interior da sua casa, aposentadoria. Ou então a gente usa a designação inativo, como se parar de trabalhar retirasse da pessoa a sua capacidade de continuar ativa de alguma forma. Então, essas designações já mostram como nós ainda não estamos preparados para essa questão do envelhecimento. A gente tinha aí um pictograma na porta dos estacionamentos, dos bancos, dos shoppings, que mostravam uma pessoa encurvadinha, segurando uma bengala. Bem preconceituoso. Bem preconceituoso. Hoje a gente busca fazer essa designação com uma plaquinha 60+, que é, de fato, o que acontece. A pessoa envelhece, mas mantém as suas capacidades, as suas potencialidades preservadas, até que eventualmente, e se for um adoecimento que é individual, tenha algum comprometimento, tanto na sua autonomia quanto na sua dependência. E como preparar essa sociedade para essa realidade que já está aí? Bom, o primeiro passo é esse, né? Buscar espaços em que a gente possa conversar sobre o envelhecimento de forma ampla, trazer aspectos que vão além da nossa perspectiva individual, ponderar o envelhecimento como algo social, coletivo. O país está envelhecendo, ele precisa considerar os 4 eixos do envelhecimento ativo, que é fruto do Marco do Envelhecimento que foi publicado em 2002, para sua produção de políticas públicas. A gente precisa falar em saúde na perspectiva da pessoa e não na perspectiva da doença. A gente precisa falar em participação, que tem a ver com inclusão, com direito de fala, com direito de voz. A gente precisa falar de segurança, permitir que as pessoas possam exercitar seus direitos na perspectiva de quem
tem protagonismo, e também da aprendizagem ao longo da vida, que é permitir que a pessoa envelheça e continue sendo um aprendiz e um professor, né? Que é isso que a gente sabe que acontece quando a gente usufrui de todas as potencialidades das idades. E entre tudo isso, o preconceito e o etarismo, eles estão entre os principais desafios? Sim, é uma porta para os próximos desafios, né? Quando a gente trabalha em uma sociedade preconceituosa, segundo a última pesquisa da professora Becca Levy, que é a maior autoridade do assunto, ela é uma pesquisadora da Universidade de Yale, a gente retira 7 anos da população, da vida dessa pessoa. Então, a população perde 7 anos em sua expectativa de vida se ela, à medida que envelhecer, for retirada dos seus espaços sociais. Então, uma sociedade preconceituosa, ela, entre aspas, ela mata, porque ela impede que a pessoa continue vivendo com todas as suas potencialidades. Se a gente difundir uma cultura de inclusão, a gente já vai abrir espaço para outras discussões. E a gente sabe que o poder público ele tem um papel aí fundamental nas políticas, mas a sociedade também pode contribuir, né? O livro foi produzido pelo Instituto Parentalidade Prateada, IPP, uma ONG criada há 2 anos justamente para fomentar toda essa discussão. Qual que é a importância de participações como essa do Instituto? Bom, o Instituto foi criado com múltiplas mãos, com pessoas que trabalham no legislativo, no executivo, no judiciário, na academia, na sociedade civil. A gente buscou pessoas de todas as idades, tem pessoas novas e tem um grupo 60+, que é protagonista do nosso Instituto, porque a gente pensa que a sociedade precisa criar uma grande rede, né? Quando a gente pensa em proteção, mas também em protagonismo, a gente fala de uma sociedade de mãos dadas mesmo. E a gente criou um instituto para que a gente pudesse não somente cuidar de idosos que se encontram numa situação de vulnerabilidade, que estejam em situação de risco, mas também que queiram continuar produzindo, né? A gente sabe e reconhece que tem um grupo 60+, que está sendo a alavanca do nosso país, né? No setor agro isso é muito comum, as grandes indústrias elas ainda estão centradas em CEOs que são pessoas 60+, então o objetivo do Instituto é trazer essa perspectiva de ressignificar a cultura, por isso ele contempla pessoas de diversas áreas e produzir uma obra que tenta passar por esses múltiplos olhares e múltiplos saberes a respeito do envelhecimento. E serve de exemplo para outras organizações não governamentais também, né? Com certeza. Hoje a gente tem feito diversas intervenções educacionais, né? O nosso objetivo primordial é esse, é capacitação, que vão desde conceitos básicos e perspectivas principiológicas do envelhecimento, mas de intervenções bem práticas mesmo, quando a gente pensa em trabalhar cuidadores com maior potencial de conhecimento, quando a gente fala em trabalhar nas empresas uma gestão intergeracional, tudo isso faz parte dessa mudança da cultura, né? E ser capaz de transformar a sociedade para as próximas gerações. Bom, vou pedir licença para a senhora para a gente fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. O Iluminuras vai ao intervalo e volta já. Fique com a gente. Paradoxo da idade no Brasil, um país jovem que envelheceu rapidamente. Esse é o nome do livro que é destaque no Iluminuras de hoje. Aqui ao meu lado está a juíza Monize Marques, que é coordenadora da Central do Idoso e é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vamos continuar a nossa conversa aqui falando agora sobre a Central do Idoso, que a senhora coordena, e em 2022 a Central lançou uma cartilha com um nome curioso, Quem Nunca? Explica pra gente. Sim, Flávia. Coordenando a Central há mais de 10 anos, a gente percebeu que a violência contra a pessoa idosa é normalizada, infelizmente. Como ela acontece primordialmente no contexto da família, as pessoas acham que é somente um filho que não deu certo, um filho que não foi bem criado, um rapaz que precisa ser tutelado pelos pais e que precisa de cuidados ao longo do tempo. E isso é um grande desafio para a gente, porque quando a sociedade normaliza a violência contra a pessoa idosa, ela normaliza a violação de direitos, ela normaliza a violação da dignidade do envelhecer.
Então a gente percebeu que era necessário a gente abordar alguns temas que eram comuns e que eram praticados, né, às vezes até de forma recreativa, e que indicavam como a sociedade é preconceituosa e como era necessário a gente trazer esse debate para os diversos campos, né, da sociedade. Quem nunca traz essa perspectiva de frases que são soltas, pensamentos soltos e que indicam como a gente precisa mudar a nossa compreensão a respeito do envelhecer. Então, o rapaz foi um grande personal trainer ao longo da vida. E à medida que ele acumula conhecimento e envelhece, ele vai sendo descartado, né? Então, quem nunca quis trocar o seu personal ou achou que tinha que ser alguém bem jovem para produzir bons resultados, às vezes até deixando, né, de utilizar as potencialidades que foram adquiridas ao longo da vida. Ou quem nunca imaginou que só porque a pessoa envelheceu, ela deixou de ser bela. Alguém que faz um comentário do tipo, nossa, mas você devia ser muito bonita, né? E há beleza no envelhecer, né? A pessoa permanece sendo bela, cada um na sua perspectiva, de acordo com as suas escolhas, mas a gente também precisa desconstruir esse mito, né? E diversos outros que a cartilha aborda. A senhora falou aí essa última frase e me lembrou muito um comentário que as pessoas às vezes fazem muito pensando num elogio que não é, né? Ah, você tá tão bem para sua idade, né? Exatamente, isso é muito comum. A gente percebe que as pessoas normalizam essa situação, né? Existe uma interjeição, assim, que me causa um certo arrepio quando a pessoa diz ainda, nossa, você ainda namora? Nossa, você ainda dirige, você ainda trabalha. Então, às vezes, ela, como você mencionou, Flávia, ela pensa que está elogiando, né? Pensa que está fazendo uma referência à produtividade de alguém que já deveria ter parado. E isso é um grande engano, porque não é na minha época. Onde você está é sua época, o tempo em que você está é sua época. E você pode continuar até a hora que você decidir parar. E todo esse material é feito com ilustrações muito realistas para trazer leveza ao tema, doutora Moniz. Sim, a gente entende que conversar sobre crimes e repressões e também artigos e impedimentos, isso às vezes afasta a sociedade da verdadeira reflexão. O que a gente quis com a cartilha foi dizer que, às vezes, sem a nossa compreensão, nós estamos ensinando os nossos filhos a repetirem pensamentos e ações que são etaristas, né? Então a gente está dirigindo, ai meu Deus, esse senhor aí na frente. É um comentário desnecessário. A gente vai buscar um atendimento tecnológico, se tiver um idoso na fila do banco, você já pensa, ai meu Deus, esse homem no caixa. Então assim, por que isso, né? E por que a gente reproduz isso? Então era necessário fazer uma reflexão com cenas da vida real, para que a gente pudesse se enxergar e se questionar mesmo. Será que eu já passei por esse tipo de preconceito? E será que ele era necessário ou era real? Será que eu não podia pensar diferente? Então é importante que a gente possa trazer a legislação para a vida real, para desconstruir esses mitos, né? E essa cartilha está disponível, né, no site do Tribunal de Justiça para quem, por exemplo, está nos assistindo aqui, quer conferir, quer saber tudo direitinho. As nossas publicações são disponíveis, elas estão todas, são todas de fácil acesso no site do Tribunal de Justiça, em publicações da Central Judicial da Pessoa Idosa. Essa cartilha é uma delas. O último lançamento, que foi feito agora em maio, diz respeito ao 5º mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal. A gente destrincha todas as notificações de violência no Distrito Federal, também está disponível, e são ferramentas importantes para quem pesquisa, mas também para quem quer conhecer um pouquinho, né, e mudar ali aquele contexto mais próximo. A senhora falou em violência, quais são as principais demandas que chegam até a Central do Idoso? Nós temos um índice muito grande de violência psicológica, Flávia, porque essa violência é a primeira porta, né? A porta que retira da pessoa idosa a capacidade de se enxergar alguém que pode determinar e controlar a própria vida. Então, como eu disse, às vezes a família acha que está cuidando e normaliza algumas situações que vão retirando a autonomia da pessoa idosa e vão impedindo que essa pessoa continue expressando suas manifestações de vontade, de interesse. Então, quando eu digo, não precisa tomar conta do seu dinheiro, deixa que eu faço isso para você. Ou não precisa escolher isso, deixa que eu resolvo para você, deixa, até que a pessoa
entende que ela é só um objeto passivo, né? Que vai receber cuidados, direção, que vai ser dependente, né? Mesmo quando ela possui autonomia e independência. Então, a violência psicológica é realmente um grande drama da nossa sociedade, mas ela abre portas para outras, e aí a gente tem aí como um fator bastante preocupante, que é o abuso financeiro, produzido não somente pelas pessoas que cercam a pessoa idosa, mas os grandes sistemas bancários que às vezes propõem consignações, né, diversos... Não explicam direito, os juros. Exatamente, e aí vão consumindo parte da renda da pessoa idosa, impedindo que ela possa viver com dignidade. E como o Poder Judiciário tem atuado para poder proteger os idosos? A nossa primeira abordagem é sempre voltada à preservação da autonomia. Quando a gente recebe na central da pessoa idosa algum tipo de notificação que envolva essas violações, a gente quer ouvir a pessoa idosa, para saber dela o que ela compreende como abordagem. Se a gente entende que não tem um crime propriamente dito, mas que está instalada uma condição de conflito, que eventualmente pode levar à prática delitiva, a gente chama as pessoas envolvidas para uma mediação, onde a gente vai explicar sobre o envelhecimento, sobre a necessidade de ter pessoas cuidando, sobre a necessidade também de se aceitar ser cuidado. Então a gente vai trazer ali para uma grande mesa de reflexão as pessoas que estão envolvidas nos cuidados financeiros, nos cuidados de saúde, na atenção da pessoa idosa propriamente dita. A mediação hoje tem sido uma ferramenta muito importante para impedir que essas famílias sejam envolvidas numa prática de crime. E, além disso, quando a gente identifica que o crime já foi instaurado, nós trabalhamos em rede. E aí, por conta disso, as notícias, as notificações, elas são mais rápidas, mais céleres e envolvem os demais parceiros da central. E a violência contra o idoso, ela tem aumentado, doutora Muniz? Tem. Ela tem aumentado, Flávia, e ela tem trazido uma complexidade também maior. Nós temos percebido que existe uma cifra que não foi ainda divulgada, que são os números que chegam pelas notificações compulsórias. O Estatuto da Pessoa Idosa traz um artigo que determina que quando um profissional de saúde identifica que o idoso foi vítima de crime, ele precisa fazer uma notificação compulsória, né? Esses crimes que são notificados, eles são diferentes dos crimes que chegam ao nosso conhecimento através da denúncia dos filhos ou dos outros envolvidos no cuidado. São normalmente crimes muito complexos relacionados à violência sexual, à mutilação, às vezes a tentativa de suicídio até assistida. Então, assim, existe uma complexidade e existe uma subnotificação de crimes potencialmente violentos em relação a esse grupo. Agora a gente fala de violência, a violência também é deixar de cuidar, né? Abandonar os idosos. De quem é a responsabilidade de garantir que eles tenham todos os direitos respeitados? Primeiro a família, depois o Estado, ou é uma responsabilidade solidária? Flávia, essa pergunta é muito importante, a gente até traz um artigo sobre esse tema no livro. Existe uma responsabilidade que perpassa a todos nós, né? Família, sociedade, comunidade, Estado, todos nós somos responsáveis pelo cuidado da pessoa idosa. E, na verdade, sobre o cuidado com todas as faixas etárias, porque à medida que você não tem uma boa assistência ao longo da sua vida, a tendência é que você tenha um envelhecimento nessas mesmas condições. Então, sim, a omissão também é uma violência, ela também pode ser uma violência institucional, quando o Estado deixa de prover as condições necessárias para que essa pessoa idosa possa manter preservada a sua dignidade. O fato é que a gente tem e precisa trabalhar com redes para que a pessoa tenha condições de manter a sua vida digna em todas as suas potencialidades. E a gente falou aqui do que tem sido feito para preparar a sociedade, consequentemente a família de quem está envelhecendo, e para pressionar o Estado em prol de políticas públicas. Bom, a gente tem percebido que, como o Estado não se preparou, né, para que essa condição do envelhecimento fosse assumida de uma forma mais acolhedora, nós estamos hoje, de certa forma, remediando problemas. Isso tem um alto custo. Quando a gente não tem, por exemplo, instituições de longa permanência que possam receber
receber as pessoas que não têm rede, que são dependentes, essas pessoas são normalmente deixadas em hospitais, que é um fenômeno que tem aumentado consideravelmente no Brasil inteiro, do abrigamento hospitalar. São pessoas que recebem a alta do hospital, mas não têm a alta social e permanecem internadas por longos períodos. Vésperas de feriado, de Natal, de Carnaval, o número de pessoas idosas que são deixadas em hospitais aumenta consideravelmente. E essas pessoas normalmente só são retiradas de lá quando a família volta desse pequeno recesso. Então a gente percebe que esse é um fator que precisa ser gerenciado. E além disso, outros tipos de assistência que o Estado deveria prover. Para finalizar, doutora Monize, o livro foi lançado no Núcleo Bandeirante, uma região administrativa aqui do Distrito Federal, e não foi em vão não, não foi por acaso não, né? Por quê? Não, o Núcleo Bandeirante, considerado a cidade livre, foi o espaço que acolheu os pioneiros, pessoas que vieram do Brasil inteiro para a construção da nossa cidade, deixaram ali as suas marcas. Então foi uma forma que a gente escolheu para prestigiar os nossos pioneiros, todos esses que vieram antes de nós, e permite aí então que as próximas gerações possam fazer parte dessa grande corrente do bem, né? De homenagear quem veio antes e construir uma sociedade que seja acolhedora para as próximas gerações também. Isso é fundamental, né? Doutora Monize, muitíssimo obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. O Iluminuras fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.